E então, de repente, não há dor. E eu sinto, parece que estou flutuando. Eu não tenho peso, eu sou como o vento. Sinto que meu corpo está abaixo de mim. E eu não sei se estou fora do meu corpo físico. Olho para baixo fisicamente. Mas estou ciente de que há um corpo abaixo de mim. Preciso usar meus olhos para vê-lo. Sei que há um corpo abaixo de mim. Vejo esse menino pequeno. Eu vejo esse corpo todo torcido, doente e magro. Parecia um prisioneiro de guerra, quero dizer, era como eu estava realmente muito magro e eu penso, sinto pena desse corpo. Bem-vindo! Sou Kimberly. Estou muito feliz que você veio hoje. Tenho o convidado mais fascinante. Mal posso esperar para começar a discussão com este maravilhoso cavalheiro. Se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. Se você quer se manter informado sobre o que acontece no mundo, mas se sente sobrecarregado, talvez queira se inscrever em nossa newsletter matinal de sexta-feira. O link para se inscrever em nossa newsletter semanal está na descrição abaixo. Enviamos toda sexta-feira de manhã um e-mail com as notícias mais importantes para nos mantermos atualizados. É muito fácil, basta clicar no link. Grátis, muito Informativo. Acho que você vai adorar. No mundo tóxico de hoje, cuidar da nossa saúde é mais importante do que nunca. Uma das soluções naturais que integrei à minha rotina é o benefício dos cogumelos, e o lugar para onde eu vou é o Birch Boys. Eles são, sem dúvida, um dos maiores recursos para produtos de cogumelos no planeta, feitos nos Estados Unidos da América, obtidos de forma sustentável e administrados por um empreendedor absolutamente maravilhoso. Birch Voice se tornou minha referência para soluções naturais de saúde. Embora eles tenham uma grande variedade de produtos de cogumelos, os dois que eu uso todos os dias estão bem aqui. Primeiro, eu uso o chaga, que é uma mistura maravilhosa que eu coloco uma pequena colherada no meu café da manhã para apoiar meu sistema imunológico. Chaga é um dos compostos de suporte imunológico mais eficazes do planeta. E esta é uma maneira super de incluí-lo na sua dieta diária. Em uma fórmula fácil de usar e muito, muito eficaz para o suporte do sistema imunológico. Se você busca clareza mental, eu posso te dizer que você ficará surpreso com os efeitos da juba de leão. Eu uso esta tintura de juba de leão, uma colher de chá todas as manhãs, e a diferença na clareza do meu pensamento é extraordinária. Eu fiquei realmente muito, muito surpresa. Birch Boys tem uma linha completa de tinturas de cogumelos, certifique-se de conferir quando você está no site, mas eu vou te dizer quais são os meus dois favoritos e eu os uso todos os dias. Eles são absolutamente uma empresa de qualidade construída com integridade. Vá para birchboys.com e use o código NEWEARTH para obter 20% de desconto em todo o seu pedido. Produtos de cogumelos Birch Boys, acho que você vai adorar. E com isso estou muito animada para receber o reverendo Bill McDonald. Bill, como você está hoje? Bem, obrigado. Nós estávamos apenas discutindo mais cedo, sabe de uma coisa? Todo dia é um bom dia. Na minha idade, quase 8 décadas, qualquer dia que você acorda vivo e de pé é sempre uma coisa boa. Acordar morto é uma experiência completamente diferente, mas acordar vivo é ótimo. Sim, acordar morto é interessante. E às vezes você não sabe que está morto. Sim, especialmente isso. Sim, então você tem tanto para nos contar e estamos dividindo isso em parte 1 e parte 2, porque a história do Bill é tão fascinante e é tão profunda que eu quero ter certeza de que realmente passamos por ela, porque ele está fazendo um trabalho realmente interessante no planeta. Ele é muito humilde e muito irlandês sobre isso ao mesmo tempo. Bill, fale-nos sobre quando você era mais jovem. Parece que você já tinha algumas de suas habilidades e capacidades naquela época. Então você teve sua primeira experiência de quase morte quando jovem. Conte-nos como isso aconteceu com você. Bem, como muitas pessoas, eu nasci jovem. E eu estava tão sobrecarregado por ter nascido que não falei por um ano. Quer dizer, eu estava simplesmente sem palavras. Foi a última vez que fiquei sem palavras. Aliás, tive um nascimento interessante, já que você quer saber alguns detalhes.
Minha mãe, que já tinha tido filhos antes, vai para o hospital em São Francisco dizendo que está pronta para dar à luz. No entanto, eles não acreditam nela. Vamos te dar um enema primeiro. E então, sabe, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. E claro, durante o processo do enema, eu vim à tona e nasci em uma bacia de aço com a boca cheia de merda. E para um irlandês como eu, isso é tipo, ei, é normal, continua até hoje e ainda estamos funcionando. Mas de qualquer forma, sim, eu entrei na vida. Não consigo me lembrar quando conscientemente eu não estava meditando, fazendo algo. Eu costumava, quando era uma criança pequena e tudo mais, e eu não sei até que ponto, se são bebês ou o quê, mas eu inventava minhas próprias coisas, o que é realmente interessante, porque eu estava inventando coisas e eu pensava, sabe, bum, bum, bum. E então, quando eu fui para a Índia em 2004, e eu estava nas montanhas do Himalaia e conheci este monge tibetano que não falava inglês e eu não falava tibetano, e passamos 3 dias juntos. E eu aprendi o máximo que já aprendi com um homem em toda a minha vida, sem palavras, e ele me mostrou essa técnica de respirar pelo seu umbigo até a sua coluna e todas essas coisas, e eu fiquei tipo, ah, espera aí, eu inventei isso. Quando eu tinha 3 anos de idade, como isso poderia ser uma técnica? Quer dizer, era como se muitas técnicas eu reaprendesse e percebesse que eu não estava inventando nada. Nada mesmo. Essas eram, na verdade, Sim, você entrou. com ele, sim, sim. Então há uma parte da história. Começa primeiro minha irmãzinha, bem, apenas 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás. Ela faleceu e ela e eu éramos meio que sintonizados, como se jogássemos pequenos jogos, tipo, nós deitávamos, não sei se você já fez isso, você deita na colina e observa as nuvens e faz uma competição para tentar dissolver esta nuvem antes que ela dissolva a dela. Na infância, eu tentava mover e trocar as nuvens de lugar o mais rápido e distante possível em qualquer direção. Pensei que toda criança fizesse isso, mas aparentemente não. Quando mencionei isso antes, recebi olhares vazios, as pessoas ficaram confusas. Nós pegávamos uns 52 cartas e tínhamos uma competição. Um seria o receptor, a mulher a remetente. Eu tinha o baralho na minha frente e pensava em uma carta como 5 de ouros. Se ela dissesse 5 de copas, estava errado. Tinha que ser exatamente o naipe e o número ou figura. Jogávamos isso e ela acertaria 25, 30, o que é muito bom. Eu faria algo em torno de 38 a 40 e poucos. Fazíamos isso como crianças pequenas, com 4, 5, 6, 7 anos. Anos, então vocês devem ter chegado juntos ou tiveram um acordo de que ambos tinham esse conjunto de habilidades. Foi loucura. E quando ficamos mais velhos, as coisas ficaram mais desafiadoras. Nós não temos que mudar porque tem que ser mais divertido, certo? Então era pensar em qualquer frase. Qualquer frase poderia ser uma cantiga de ninar, poderia ser uma música, poderia ser um ditado, sabe? Poderia ser Humpty Dumpty sentado em um muro, poderia ser Maria tinha um pequeno cordeiro, poderia ser qualquer coisa que você quisesse que fosse a citação do filme, não fazia diferença. Você tinha 3 palpites para adivinhar o que alguém estava pensando em nossos jogos. Isso era fácil demais. Em 3 palpites era como duh, sabe? Tá? Então, sim, ela faleceu há 2 anos de demência, que é realmente uma daquelas coisas em que você morre 2 vezes. Você morre quando tem a realização de que está perdendo a memória, e essa é a primeira morte, e então a morte real. Não foi uma pena, mas foi assim que eu vim ao mundo. Minha mãe era uma vidente bastante renomada. Ela lia cartas, folhas de chá, qualquer coisa que você desse a ela. Perguntei se ela realmente estava lendo as folhas. Ela disse que agora vai ler as pessoas. Não importava se usaria um baralho regular de cartas ou palitos de dente. Ela poderia usar dominós, não importava. Dê algo a ela. Sim, eu vou ler isso porque tirou o foco dela lendo eles. E então ela os leria. É isso que as pessoas não entendiam. A maioria dos verdadeiros psíquicos não precisa das cartas, não precisa das estrelas, não precisa de gráficos, não precisa de nada se você tiver. Você sabe, então a avó dela era do mesmo jeito, a mãe e a avó da avó dela, e a mãe, da mesma forma, voltaram eu sou cerca da 7ª geração de psíquicos, mas isso continua na minha própria família. Então, estávamos conversando antes de começarmos a gravar sobre o DNA espiritual, porque eu realmente acredito em tal coisa. É uma impressão em você, mas não é apenas um presente para você, aleatoriamente.
São conquistas pelas quais você se empenhou para criar isso, e então você é trazido para um grupo de pessoas e almas com as quais precisa estar para desenvolver isso completamente. Então ainda há livre-arbítrio, mesmo que as coisas, se as pessoas ficarem loucas, elas dizem, é apenas destino. O registro cáustico afirma isso. Isso que eu estou dizendo, não. Você escreveu esses registros e ele está escrevendo eles agora, no presente. Então, está mudando, né, o que quer que seja o futuro, de qualquer forma, né? Agora estamos avançando. Vamos falar sobre a primeira experiência de quase morte. Acho que é para onde você queria que eu fosse e é totalmente diferente. Em muitos aspectos, né, as pessoas são diferentes até certo ponto, mas há certos elementos que são os mesmos, né, segundo relatos que recebi. Revisão de vidas passadas explora como as pessoas viveram suas vidas anteriores e o significado de suas experiências. E eu também descobri que, dado o seu sistema de crenças com o qual você foi criado, você é católico, é muçulmano, é mórmon, é o que for, certo? Isso afetará até certo ponto o que você recebe e o que você vê, porque a fonte divina sempre fará você se sentir confortável. Mas algumas pessoas que acreditam no diabo e no inferno podem ter uma experiência infernal. Eles tentam o suicídio e, por acreditarem fortemente no inferno, vivenciam essa experiência negativa. Mas subjacente a todas elas, mesmo as negativas, subjacente a todas essas experiências, está o poder e a frequência do amor. E então, dependendo da sua sabedoria, sabedoria da alma, e da abertura do seu coração, depende do que você tira disso. Algumas pessoas voltam e foi uma coisa interessante, sabe? E elas contam a história e isso é o destaque da vida delas, ou morte, ou seja, lá o que for. E isso é tudo bem. E se isso as inspira a viver uma vida melhor, ótimo. Se isso inspira as pessoas a acreditarem na vida após a morte, melhor ainda, cada um leva a sua própria mensagem. Essa é a parte que é diferente. Cada um sai com sua própria nova visão sobre os caminhos que percorrem. E eu digo isso significando que quando você sai disso, não importa a idade que você tem, você olha para os caminhos. Você tem, seja em uma mente consciente ou na superconsciente. Você olhou para o passado e então faz outra escolha consciente. Eu estou voltando, eu estou indo por este caminho, eu estou fazendo isso. Mesmo que você talvez nem se lembre que esse é o processo. Tudo bem, então eu estava literalmente, mortalmente doente. Eu tinha 8 anos e meio e morava na área da Baía de São Francisco e tinha contraído cachumba, que se você sabe alguma coisa, sabe que a cachumba é uma dessas doenças que abre seu sistema imunológico para todos os tipos de outras coisas. Eu peguei cachumba e isso não foi cuidado. Ainda estou na escola e de repente começo a ter infecções de ouvido, amigdalite e problemas pulmonares. Estou contraindo pneumonia e outras doenças, meus rins estão falhando. Então, meio que se torna uma cascata. Essa é uma doença que desencadeia um efeito cascata no organismo. Muitas pessoas não percebem isso. Essas coisas precisam ser tratadas, mas não foram. Então, quando fui enviado ao médico, o médico disse, pode ser tarde demais. Estamos levando para o Hospital do Condado de San José, um hospital público. E eu chego lá e sou jovem, com 8 anos e meio, nunca estive longe de casa, nunca dormi fora, nunca fiquei na casa de alguém, ou sequer tive uma babá. Então eu passei de estar amarrado em uma maca, e minha mãe e padrasto se despedindo para ser levado para fora e passar o próximo ano da minha vida. No hospital eram injeções, exames de sangue e radiografias diariamente. Fiz centenas de radiografias, centenas mesmo. Enfim, então minha primeira noite lá sozinho, consegue imaginar uma criança de 8 anos indo para o hospital agora e não tendo seus pais ao seu lado na cama. Era isso, eu fui embora, fui tirado do prédio, fui levado para uma ala de isolamento. E então, nas primeiras horas que estou lá, eles tiram essas grandes agulhas e vão extrair líquido e dos meus pulmões, e pleurisia. Então, aparentemente, os pulmões estavam se enchendo com esse líquido. Era espesso como purê de maçã, apenas eu. Olhando para isso, mas está bombeando, mas provavelmente faz parecer mais prazeroso do que era. Mas ter grandes agulhas presas nas costas para entrar nos seus pulmões naquela idade era muito desconfortável. Eu não sei se seria mais confortável agora, mas era muito desconfortável
e sem anestesia, sem nada. Então eles estavam bombeando meus pulmões e eu não estou recebendo muito amor ou muita coisa, como sim, isso está funcionando. Eu não estava recebendo nenhum feedback positivo, então eles terminaram comigo e disseram para eu entrar na cama. Eu entro na cama, eles apagam as luzes e eu fico sozinho. É isso, bum, sabe? Uma hora após deixar meus pais, bum, estou sozinho, trancado. Acabei de passar por isso e ouvi as conversas privadas no corredor, que ninguém achava que eu iria passar a noite. Era como se eles pensassem assim, já que não havia uma enfermeira lá para segurar minha mão. Foi por isso que eu pensei, caramba, ok, só descarte-o, certo? Então lá estou eu. E está completamente escuro, e estou com muita dor, porque, sabe, os rins. Eu tinha doença de Bright nos rins, que estavam muito doloridos. É uma dor nas costas e é difícil de descrever, mas se você os tem, e então os pulmões estavam doendo, e eu mal conseguia respirar, e todas essas outras coisas estavam acontecendo, e então, de repente, não há dor e eu sinto, parece que estou flutuando. Eu não tenho peso. Eu estou como o vento. Eu estou apenas, sabe? E eu sinto que meu corpo está abaixo de mim e eu não sei se fisicamente eu estou fora do meu corpo. Então, quando eu digo que olho fisicamente para baixo, é isso. Sim, ok, mas eu estou ciente de que há um corpo abaixo de mim, certo? Eu não estou, lá está ele, eu me acostumei com meus olhos. Não, mas eu sei que há um corpo abaixo de mim e eu vejo esse menino pequeno, eu vejo seu corpo todo torcido e doente e eu estava muito magro, parecia um prisioneiro de guerra. Era como se eu estivesse realmente muito magro. E eu penso, sinto pena desse corpo. Estou feliz por não ser eu, ops, mesmo com 8 anos e meio. Eu sabia que não era eu, era o corpo do Billy, não eu. O espírito está flutuando, seja lá o que eu sou, e então o quarto começou a ficar mais e mais claro. E então imagine como uma névoa, ou como você, eu não sei, você já voou através de uma nuvem em um avião? Sim, sim. É meio que assim, o quarto certo e é claro, e então há essa suavidade do amor. A única maneira de descrever uma suavidade do amor é como um gatinho deve se sentir quando você está aconchegando um pequeno gatinho, como esse gatinho se sente quando está totalmente imerso em suas mãos, sabe? Meio que se sentia assim, meio que se sentia como 1 milhão de avós italianas, sabe? Te amando e te abraçando. Era isso, sabe? aquele nível. E há um nível de amor que só aqueles que tiveram uma experiência de quase morte, ou tiveram uma experiência de samadhi, ou uma experiência de unidade de algum tipo, talvez um corpo arco-íris ou algo assim. Se você tiver uma dessas experiências, você vai, na verdade você nem mesmo faz, porque é como se não houvesse pensamento, é apenas você é amado, você não é necessário pensar, aceitar ou abraçar isso. Basta ser, pois é uma emergência de amor e luz com você. Essa foi a experiência. Aos 8 anos de idade, eu tive uma experiência única. Nessa idade, não havia muito para revisar sobre vidas passadas, né, certo? Eu provocava minha irmã, puxava o rabo do cachorro, mas então tive essa vivência singular. Essa coisa toda é única, mas tive uma experiência ainda mais marcante. Comparado a outros, a maioria reflete sobre sua vida pensando no que melhorar e mudar. Eu tive, como se vê, uma projeção de vida futura. Eu tive um vislumbre das próximas 5 décadas da minha vida, 50 anos à frente. E eu vi Kennedy sendo assassinado. Não o conhecia, mas vi esse homem sendo baleado em um evento presidencial e morto, exceto que na minha visão havia mais de um cara. Então, eu tentei contar essa história em outro canal, em uma entrevista, e ela voltou censurada. Sabe, com aquela pequena nota dizendo que, de acordo com o governo, havia apenas Oswald, tudo é uma conspiração, e eu estou aqui contando a experiência espiritual do que eu vi e fui censurado. E eu estou indo para a prisão do Facebook por dizer que vi outra pessoa, certo? Então, de qualquer forma, eu vi minha esposa com quem eu ia me encontrar no ensino médio e casar depois do ensino médio, depois que eu voltar do Vietnã. Eu vi a guerra do Vietnã, mas na época não sabia que era essa guerra, ou mesmo qual país era o Vietnã. Na verdade, naquela idade era a Indochina francesa e eu vi esses que pareciam girinos.
Sabe qual é uma hélice nele, como um helicóptero Huey? Eles parecem girinos, não acha? Tem esse formato engraçado, certo? Sabe? Mas eu não sabia o que era. Eu vi essa guerra acontecendo pelos olhos de alguém sentado atrás de uma metralhadora em um helicóptero. Eu pensei que era interessante, vi muitas coisas acontecerem, como quem ia ser morto, né? Vi todo esse desenrolar de eventos, desenrolar de coisas acontecendo. Deixa-me fazer uma pergunta rápida aqui. Sim. Aos 8 anos, muitas crianças têm habilidades e capacidades expandidas. Apenas temos vergonha disso. Você está brincando com as nuvens. É evidente que você e sua irmã são telepáticas, ao menos uma com a outra. Quando você está neste estado alterado como uma criança de 8 anos, parece familiar, como se você soubesse como isso funciona. Isso não parece estranho. De alguma forma parece que eu já fiz isso antes. Foi completamente natural, nada fora do lugar. Até a experiência de morrer, já passei por isso antes. É apenas uma mudança de forma, né? É uma mudança de frequências. Há uma frequência de agora, agora que estamos bem aqui. Se eu mudar a frequência, como mudar o canal, estamos no agora, 10 anos agora. É tudo agora. Tudo acontecendo porque agora, de qualquer forma, não havia essa experiência toda que eu estava tendo olhando para a vida 50 anos adiante. Não havia como, oh, uau, nossa, caramba, tome notas, isso é bom. Eu estava tipo, ok, isso é vida, sabe? Então eu vi todas essas coisas importantes, sabe? Meus filhos, eu vi empregos que eu iria trabalhar, todo tipo de coisa que eu vi, e eu me vi voltando, indo para a Índia, que para o final dessa coisa, eu me vi indo para a caverna de Babaji, que é uma história que vamos falar quando falarmos sobre nossa segunda experiência de quase morte, que é interessante que minha segunda experiência de quase morte aconteceu na caverna de Babaji, exatamente 50 anos após essa experiência de quase morte. Tive minha segunda experiência de quase morte, provavelmente 50 anos depois da primeira, embora não tenha certeza das datas exatas. Então, quem sabe, mas o ego dele, sim. Quando tudo acaba e recebo todo esse amor, eu sabia intuitivamente que precisava mudar minha dieta, pois coisas iriam acontecer comigo mais tarde na vida. Eu precisava cuidar deste corpo porque ele não estava bem, tem problemas, então tenho que cuidar dele. Continuei vendo, e isso é interessante porque vai entrar em cena quando eu falar sobre a experiência secundária de morte. Eu acho que vi dois números piscando nessa nuvem. 2,9, então o 2 virava aparecendo um 5. Então é 29,59. Eu disse que um par de carrinhos de bebê estava chegando, isso é Saturno chegando, saindo, sabe? Você tem um tipo de transição espiritual. Sabe, quando você vai dos 29 aos 59, seja lá o que Saturno traz, acaba sendo algo totalmente diferente do esperado. Então, quando eu saio disso, e alerta de spoiler, eu voltei. Você? Conseguiu! Eu estava muito nervoso. Você não está me canalizando agora. Então pegue uma olhada em mim agora. De qualquer forma, acabei passando um ano no hospital e pensei que tinha perdido o terceiro ano. Passei o dia de ação de graças, Natal lá, meu aniversário lá, Páscoa lá, todos esses feriados. Eu tinha visitantes aos domingos, geralmente meu padrasto, minha mãe e talvez uma irmã por cerca de 10 minutos. As irmãs tinham que ficar do lado de fora da janela, espiando, pois não era permitido que crianças entrassem no hospital para visitar alguém. Portanto, não era divertido para elas. E então eles foram embora. Eu não recebi brinquedos de Natal. Eu não tinha um rádio para ouvir. Eu não tinha um celular, nem smartphone, nem telefone simples. Eu não tinha telefones, nem televisão, nem jogos, nem livros para colorir, nem revistas, nem livros e muitos. Então, o que você estava fazendo? Viajando astralmente? Observando, essa é a chave. Suspeito que você estava tramando algo. Tudo bem. Agora, muitas pessoas nesta fase diriam, pobre Billy. Billy, ele está todo sozinho. E eu estou dizendo, provavelmente foi o maior presente que já recebi. Porque para mim era como ser um monge criança. Era como se eu estivesse no meu próprio ashram. Eu estava no meu mosteiro sem precisar estar em outro lugar a qualquer momento. Eu realmente não tinha conversas. Adultos vinham e me alimentavam, me davam minhas injeções e medicamentos.
Eu não via ninguém o dia inteiro, só ouvia as batidas na hora das refeições. Era só isso. Muito tempo sozinho. Em vez de ser como prisioneiros em solitária, porque você pode pegar um cara e colocá-lo em solitária na prisão, uma ou duas coisas vão acontecer. A solidão prolongada leva a maioria à loucura. Eles não conseguem lidar com isso. Ou eles têm experiências metafísicas e mergulham profundamente, porque não há nada para ocupar a mente deles. Então, naquela idade, aprendi que não precisava de nenhum entretenimento. Eu posso aparecer e, tipo, você sabe, se eu tiver um compromisso em algum lugar, eu posso chegar horas antes, eu posso ficar lá sentado. Voos podem ser cancelados, posso passar horas em um aeroporto sem problemas. Onde quer que eu esteja, é onde estou. Provavelmente sou a pessoa mais adaptada a esperar que você poderia encontrar. É aprendido nesse ambiente onde eu disse, o que eu posso fazer? Eu posso ir para dentro. Minha mente é um parquinho. Eu visualizei meu futuro. Imaginei indo para a caverna do Bob. Eu tinha lido sobre a caverna de Babaji, ou foi lido para mim pela minha mãe, provavelmente ambos, porque esse é um livro difícil de ler com 8 anos e meio, A Autobiografia de um Yogi. Se você não leu, leia. É uma leitura densa, mas lembro-me da história sobre a caverna de Babaji e pensei em ir para lá. E nesse sonho, eu vi que estava indo para um lugar similar ao que eles descreviam. Esse era o meu objetivo. Mas eu fiquei por aí e fiz essas meditações inventadas sobre as quais falamos anteriormente. Talvez não tenhamos antes de irmos para aquela gravação onde eu inventei todas essas técnicas de meditação, sabe, coisas estúpidas como pressionar suas pálpebras, sabe, e pressionar seus olhos para que seu olho se concentre aqui e de repente você vê como um caleidoscópio de cores e coisas e você diz, isso é meio legal. Se eu tapar meus ouvidos, eu não ouço som. E se eu tapar meus ouvidos e nariz e pressionar meus olhos, e então eu apenas começo a me concentrar na minha respiração, estou fazendo coisas estúpidas assim, que na verdade fazem parte de muitas técnicas diferentes que as pessoas usam agora. E então eu me lembro, minha mãe fazia aulas na Self-Realization Fellowship. Esta é a organização de Paramahansa Yogananda. De qualquer forma, estou tentando indicar algo. Vamos lá. Paramahansa Yogananda foi estabelecido no Ocidente, na América, mais especificamente em Los Angeles. Ele chegou em 1920 sabendo que os americanos precisavam fazer o que chamou de exercícios de recarga para ajudar a mudar sua frequência e assim conseguir meditar melhor. Certo, então eu me lembro disso porque é sobre visualizar energia e luz entrando através do seu chakra da coroa. Naquela época, eu apenas disse, sabe, e está entrando. Pensei que era muito trabalho só para ter energia para meditar. Eu disse que deve haver outro uso para isso, porque você está trazendo energia do cosmos, da fonte de tudo certo, e você está trazendo essa energia para o seu corpo. Ela poderia ser usada para algo, você está carregando suas baterias. Era assim que eu pensava naquela idade. Estou carregando minhas baterias, o que posso fazer com isso? E eu me apertava na cama, sabe, como tensão dinâmica e apenas visualizava da energia e coisas do tipo. De qualquer forma, eu tinha uma crônica. E era uma doença crônica, não ia desaparecer, qual é a palavra para isso, não? É crônica, certo? De qualquer forma. E então havia outra criança no hospital com a mesma coisa que eu tinha, e ele ainda estava sendo tratado muito, muito tempo depois que eu saí. Então, eu desenvolvi algo que pensei que curaria e fiz coisas que também ajudaram na minha cura. Quando saí do hospital, cerca de 1 ou 2 semanas depois, nosso cachorro de estimação não era um miniatura, mas era uma piscina miniatura. Não a menor, mas o próximo tamanho. Ele corria do lado de fora de nossa casa em Sunnyvale, Califórnia, quando foi atingido por um carro a cerca de 72,4 km por hora. E foi como na grelha, sabe? Quando ele cai, tem sangue saindo de suas lágrimas, sabe? Patos têm sangue saindo de suas narinas, ele tem sangue saindo dos cantos da boca. A língua dele está pendurada de lado, com sangue saindo das orelhas. Ele está meio achatado e tem esse senhor, mas eu digo senhor. Eu tinha 9 anos e meio quando acabei de sair do hospital. O homem parecia velho, mas poderia ter sido... Ele devia ter 20. Um homem chorava por seu cão, algo que na época eu não entendia, pois nunca tinha visto um adulto chorando assim. Agora que sou mais velho, percebo que as pessoas realmente choram por seus cães. E esse cara, sabe, ele achou que tinha matado o meu cachorro e disse, me desculpe, garoto.
eu sinto muito, eu matei seu cachorro. E eu disse, eu só o peguei. Eu entrei em casa e disse, vá. E eu simplesmente deixei o cara ir embora e entrei em casa e eu tinha no meu colo. E eu me lembrei, e eu realmente amo o meu cachorro, e me lembrei de tudo que fiz para me curar no hospital. E então eu concentrei energia e luz, e visualizei luz entrando no topo da minha cabeça, passando pelos chakras. Eu não sabia que eram chakras, eu apenas encaixei, passando por todos esses pequenos pontos de luz no meu corpo, certo? Eu quero dizer, eu estava nas coisas técnicas, certo? E então minhas antenas, é assim que eu chamo minhas pequenas antenas. Eu vou apenas colocar minhas antenas aqui como um desfibrilador. E você sabe, eu vou trazer esse cachorro de volta, bem. Eu peguei o cachorro, eu o coloquei no meu colo e estava, você sabe, realmente em péssimo estado. E eu canalizei essa energia. Essa é a única palavra que eu poderia pensar. Canalizar a energia. Eu trouxe a energia, eu visualizei ela vindo do meu corpo como um para-raios e eu coloquei minhas mãos no cachorro e era como faíscas elétricas saindo das pontas dos dedos. Era como. E o cachorro foi. Ele correu por aí. Nunca o levei ao veterinário anos antes de você saber expirar. Então foi como instantâneo, mas havia tanto amor. Então o meu pensamento foi: ok, a energia é uma coisa, mas energia direcionada com puro amor. E amar um cachorro é tão puro quanto você consegue. Quero dizer, não há motivos alternativos. Você ama o cachorro porque você ama o cachorro. E ponto final. Então, eu peguei isso, e isso foi uma parte do que eu estou fazendo e ensinando agora. Porque eu adicionei yoga a isso, e eu adicionei algumas outras técnicas. Eu estou indo ao redor do mundo fazendo isso tudo bem. Então, lá vamos nós. Esse é um ano da minha vida e havia muito mais envolvido. Mas eu estou tentando manter isso para que possamos avançar. Há muita informação. É como se você tivesse um pequeno mini ashram aos 8 anos de idade. Essa coisa toda nessa idade era, quando eu voltei para casa do hospital, eu disse à minha mãe, porque eu sabia, eu simplesmente sabia, eu disse, não vou mais comer carne, sabe? É isso, você tem que, sabe, ninguém mais na família é vegetariano, então você tem que escolher o que vai fazer, certo? Então, com 9 anos e meio, provavelmente me tornei o único vegetariano em Sunnyvale, Califórnia. Naquela época não havia opções vegetarianas em nenhum restaurante, lugar de fast food. Ninguém sabia o que te dá para comer. Então, o que que você acaba fazendo? Você acaba consumindo muito carboidrato, que não é o melhor alimento, o que gerou outros problemas depois, como descobrimos. Quando eu tive minha segunda experiência de quase morte. Então, eu vou para o ensino médio. Conheço a garota com quem vou me casar, mas sei que é muito cedo. Namoramos no ensino médio, fomos ao baile e ainda estamos casados hoje. Eu a conheci em 1916, ou melhor, 1960, 1960. Nós ambos tínhamos 14 anos, então começamos a namorar quando estávamos no último ano, em 1960, 364, e nos casamos em 1970, então 1970, e agora são 50, 54 anos, não é ruim. Não. Isso também é ruim, pois já é tarde para acostumar alguém novo de qualquer forma. Muito trabalho? No ensino médio, cerca de 2 semanas antes do assassinato de Kennedy, eu disse ao diretor da escola e a outros que o presidente seria baleado e morto em Dallas, Texas. Sim, Billy. Sim. E então aconteceu e as pessoas perguntam: como você sabia? Quando fui ao Vietnã, dizia às pessoas para não entrarem naquele helicóptero, pois nunca mais voltariam. Aquele helicóptero iria cair. Você vai levar um tiro. Depois descobri que isso não foi bem recebido e assustou as pessoas e não salvou a vida de ninguém. Não é o meu destino, é o deles. É muito difícil lidar com as pessoas quando você as encontra, aperta a mão delas e todas essas coisas surgem, né? Você sabe que é um homem morto andando, antes mesmo da expressão surgir. É a terminologia perfeita, porque eu sei que aquele cara não está vindo, este é o dia a dia dele. Como você diz isso a alguém? Sim. É só eu. Não sei se você. Não sei se você pode não, eu tentei, foi falha e eu falhei. E e então eu me senti responsável. Eu disse como eu sei essas coisas que eu não posso ajudá-los, certo? Então essa é outra história inteira. Podemos falar sobre o Vietnã, que foi apenas todo tipo de encontros espirituais, acredite ou não. Muitas coisas espirituais acontecem no Vietnã, vida ou morte.
É tão perto que muitas coisas abrem muitos portais, muitas portas, tudo bem. Então, basta dizer que acabei me casando com essa mulher que eu chamo de minha esposa, eu a mantenho no lugar, fui apresentado a era minha primeira esposa. Esta é minha primeira esposa, Carol. Você não vai assistir a isso, espero. De qualquer forma, 50 anos depois, estou aposentado. E todo o tempo eu queria ir para a Índia. Eu queria ir para a caverna de Babaji. Estou pensando bem, tenho 55 anos. Mais velho que isso. Você estava estudando as tradições do yoga? Ou foi? Sim, eu sou muito envolvido com todas essas coisas, meditação, professor de yoga, sabe, de meditação, todas essas coisas. Mas a questão principal era, 50 anos depois, e eu tinha 8 anos e meio, agora tenho 58 anos e meio, indo para 59. Fui para a Índia na minha primeira viagem, demorou muito para chegar lá. Quer dizer, eu tinha casado, filhos, sabe, trabalho, sabe, faculdade, sabe, todas essas coisas, certo, pagando hipoteca. Então eu finalmente consegui ir e acabei indo para este ashram no Himalaia, onde essas pessoas eram os cuidadores daquela caverna, e eu cheguei lá e o Swami lá disse: bem, você não pode ir lá, porque estamos fechando aqui em um dia ou dois. Todos nós vamos para uma convocação para toda a organização a centenas de quilômetros de distância. E eu digo que tenho que ir, amanhã não sei se volto ou não. Estou aqui agora e tenho que ir, mas o cara diz que não tem guias para me levar e ninguém encontra isso por conta própria. Eu disse. Então eu acordei no dia seguinte e ele disse: ok, vou te dar instruções, se você acha que pode encontrar. E ele tira, sabe, um pedaço de papel e simplesmente rabiscos um monte de coisas nele e você segue pela estrada. Aqui eu não sei se você vira à esquerda ou à direita, mas quando você chega aqui tem um cruzamento, descubra, você meio que vai, ei, siga a direção. Sim, por aí eu acho. Então você segue, dirige por cerca de 25 a 50 minutos. É uma grande diferença, certo? Então haverá uma estrada nas últimas à esquerda, mas você chegará em uma e dirá que é essa, pegue-a. Siga as instruções. Você verá uma estrada de terra que se cruza, parecendo um beco sem saída. Vire e siga até onde puder. Essa é a estrada certa. Sim, você está no lugar certo. Tudo bem, ele diz, deixe-me sair. Ele diz, já haverá uma placa. E ela dirá a caverna do Babaji com uma seta indicando o caminho, correto? Ele pergunta se você consegue seguir as direções dadas. E eu respondo sim. Eu disse, não tenho escolha. Isso é tudo. Eu vou encontrar ou morrer, certo? Eu vou encontrar. Agora, quando cheguei a este ashram, quero dizer, minha primeira viagem à Índia, e eu não fui cuidadoso com o que comi e o que bebi e todas essas coisas, sabe? Eu estava doente. Eu tinha disenteria e estava vomitando. E eu estava expelindo vários resíduos do meu corpo em todas as direções. Perdi 26 libras em 3 semanas. Eu estava tipo, boom, subirei esse lugar sem guias. Encontramos uma estrada sem saída. Saímos. Meu motorista diz que estou por minha conta, pois ele está acostumado a ir dormir. Ele ameaça chamar uma equipe de busca se eu não aparecer. Eu consenti. Começamos a caminhar e vemos cerca de 10 caminhos sem sinal. Caminhamos cerca de 6 metros para o outro lado da estrada. Alguém puxou a placa e jogou-a na outra encosta, então não sabíamos de qual caminho era. Escolhemos um de qualquer maneira, não era para ser uma caminhada tão longa, mas estávamos caminhando. O dia todo antes de partirmos, um cara nos deu uma chave. A caverna sagrada não está trancada porque eles não querem pessoas lá dentro fazendo grafite ou retirando pedras de lembrança de dentro, ou você. E mesmo na Índia, eles têm que se preocupar com vândalos e isso acontece no mundo todo. Então ele me dá as chaves. Ele diz, só tem uma condição. Você tem que voltar até às 5:30. Eu vou trancar o ashram às 5:30. Se você não estiver aqui, todo o seu equipamento e bagagem ficarão trancados aqui. Você terá que ir para um hotel. Trancarei o portão às 17h30, tudo bem. Então, caminhando e não está indo bem. Estou caminhando fora da trilha e estou recebendo algo na Índia parecido com erva venenosa, carvalho venenoso, eu não sei como eles chamam isso. São coisas semelhantes. E você fica com vergões e eu tenho vergões em todos os lugares que toco. Deixa para lá. Agora tenho vergões por toda parte. Ou então eu estou coçando e tal, e eu estava suando. Você sabe que estamos em um O, e de repente eu não estou mais suando. Estou seco, pensei bem, acho que estou bem agora, certo?
Não estou mais suando, não trouxe nada para beber, nada ficando tonto. Meu peito está pulsando. Tinha um coração ruim. Quer dizer, eu já tive vários ataques cardíacos antes disso, então não foi inesperado. Então, finalmente, com meu amigo me seguindo, chegamos ao topo dessa coisa e vemos esse templo e destrancamos o portão para entrar. E eles têm esse Babaji moderno, é como madeira, é mais como uma capela do que um templo, e tem uma grande imagem de Babaji dentro. Esse grande avatar sobre o qual falamos na autobiografia. E eu chego lá e estou apenas deitado no chão, mal conseguia me mover, então descanso por cerca de meia hora, então restam cerca de 100 metros para subir até a caverna, então finalmente descansamos, meditamos um pouco, então subimos até o topo, pegamos a chave e destrancamos, há como uma porta de prisão com barras de ferro. Nós a abrimos, entramos, temos um lugar só para nós, há um cobertor dentro, e para aqueles que não estiveram na caverna de Babaji, há uma atmosfera lá dentro que é, além de sagrada, quando você entra, você pode sentir a energia na caverna, do chão ao teto, nas paredes, está lá, é um lugar poderoso. Se você estiver receptivo, tenho certeza de que há pessoas que entram lá e dizem sim, tudo bem, tudo é sobre ser capaz de sintonizar a frequência. Agora, quando eu estava viajando pela Índia, eu não sabia se algum dia voltaria, mas eu pensei que havia muitas pessoas na minha vida que eu queria que fossem abençoadas por este grande santo, este sábio, este avatar Babaji. Então eu me sentei e eu, você sabe, tirei um papel como este, ciência, em um computador com o número 8 ou 10 Edisha, e eu digitei, você sabe, espaço simples, todo o caminho para baixo em ambos os lados. 4 páginas de todos que eu poderia pensar que eu queria que fossem abençoados por Babaji, e eu tinha isso impresso em 4 folhas, quero dizer. Família, claro, amigos, vizinhos, claro, parentes, claro, mas eu tinha inimigos, maus chefes, bons chefes, pessoas no exército, pessoas cujos nomes eu não sabia, mas eu me lembro em combate, algum cara olhando para mim, sabe? E mesmo que ele fosse o inimigo, eu queria que ele fosse orado, e, sabe, um cara olhando para mim e ele está atirando em mim, eu me lembro que ele está lá na lista, todos estão naquela lista, quero dizer, carona que eu peguei em 1990. Isso é tudo que eu tinha escrito lá. Eu imaginei que Deus sabe de quem eu estou falando, certo? Sim, nome certo. O quê? Nome? O quê? Então, com meus amigos presentes, entrei na caverna, peguei o objeto, li mentalmente, coloquei de volta no bolso e continuei carregando-o comigo. Para todos esses lugares sagrados na Índia, levei para 4 diferentes pontos sagrados no Ganges, e então finalmente eu tirei ao nascer do sol o no Ganges, e o apenas o sol estava nascendo. Eu o tirei e li mentalmente. Peguei os papéis, acendi um fósforo neles, queimei até sobrar apenas um pequeno canto na minha unha e deixei as cinzas voarem. Foi assim que me desfiz da lista, mas todas aquelas pessoas que pedi ao Babaji para abençoar, e assim qualquer pessoa que me conhecia, associado a mim, trabalhou comigo, esteve no exército comigo, todos eles estão lá, vivos e mortos, e eu estou lá, então isso foi uma característica única, e eu estou na caverna fazendo isso, e meu coração está apenas indo bum bum. Bom, eu não. Sei se você já teve um ataque cardíaco antes, mas Como não? Ainda não, não brinco de alguém. tem as mãos ao redor do seu coração, você sabe, indo. Parecia que alguém tentava abrir seu coração com uma faca serrilhada enferrujada ou um abridor de latas. Era horrível. Saímos sem rumo, me perdi de novo, vagando por umas 4 horas após deixarmos a caverna. Deveria ser apenas cerca de 1 hora, 1,5 milhas ou 2 milhas até a estrada, mas parecia uma eternidade, sabe? E eu estou me sentindo cada vez pior e logo chegamos a este penhasco, é uma queda de 30 pés, com certeza. Caiu de uma altura entre 3 e 4 metros aproximadamente. Havia uma pequena saliência de 1,5 metros ou 1 metro ou algo assim. Então eu poderia concebivelmente cair, bater nisso, quicar no meu ombro e depois descer mais 3 a 4 metros, né, e atingir outro. Então eu atingi como 2 ou 3 desses pontos descendo 9 metros direto. Provavelmente teria sido fatal, mas não foi suficiente quando eu atingi o fundo. Caí de costas em uma pedra do tamanho de um fusca e estou olhando para a cicatriz, o céu. Eu não estou piscando, estou olhando para o céu.
não estou respirando e eu penso, eu já estive aqui antes. Quer dizer, não há pulso, não há respiração, mas eu estou vendo o céu. Era como no desenho Os Simpsons, você sabe, o céu se abre, as nuvens, era meio assim, sabe? E então eu estou deitado lá, olhando para cima e pensando, e eu estou meio que flutuando para cima, e novamente, né, eu olhei para baixo, ou eu senti, eu não sei, mas meu corpo estava deitado abaixo, e novamente eu estou pensando, isso é. O interessante é que, pelo que pude descobrir, faz exatamente 50 anos desde a primeira experiência de quase morte. Eu tive 50 anos, considerando a diferença de fuso horário. Não tenho certeza se foi na mesma hora, porque era de dia lá e poderia ter acontecido à noite, sabe? Diferenças no relógio. Eu não tenho ideia, mas foram como 50 anos até o dia, e eu estou olhando, sentindo meu corpo abaixo, e eu estou olhando para ele pensando, sim, aquele pobre corpo, estou feliz por não ser aquilo, e ele está apenas sentado lá, sabe? Você já viu um corpo cair e está meio torcido, sabe? E é deitado lá olhando para cima. E eu estou olhando, estou nivelado olhando para o penhasco, onde meu amigo está olhando para o meu corpo. Ei, ele está fazendo todas essas coisas lá em cima, sabe? E ele está no penhasco e eu estou lá embaixo, certo? E eu estou dizendo, ei, estou aqui, aqui, e percebo que ele não vai me ver, e então, de repente, sinto algo, olho novamente, olho. Quando digo olhar para baixo, minha atenção está focada lá, independentemente de você realmente olhar ou não. Estou ciente de que há uma grande cobra rastejando nos meus pés, sabe? Atravessando meus tornozelos, pernas, panturrilhas, sabe? Eu estava de sandálias, então estava descalço. Elas estão passando por lá e eu fico tão animado porque eu amo cobras, quero dizer, eu amo cobras, não sei por quê, mas amo cobras e por essa cobra eu senti o maior amor tão grande. Foi esmagadoramente tudo sobre amor e eu estava apenas assistindo cheio de amor. E de repente foi como, sabe, era como se paramédicos tivessem acabado de chegar, certo? Era como se a cobra fosse um paramédico usando desfibriladores no meu coração. Eu simplesmente pulo, meu amigo está gritando no topo do penhasco, nem presto atenção nele. Eu pulo e então começo a agarrar essa cobra. Ela veio da grama, deslizando sobre mim. Eu tentava agarrá-la, né? Imagine isso, minhas mãos em volta de alguma parte do corpo dela e ela continuava deslizando. Não conseguia fazer meus dedos se tocarem, eles estavam assim. Porque a cobra é maior do que isso, sim. Isso é uma cobra selvagem. E eu estou tentando pegá-la para segurá-la, para acariciá-la. Estou perseguindo descalço, apenas com sandálias nos pés, através da grama que tem cerca de 60 centímetros de altura. Estou tentando pegar essa coisa, não faço ideia de onde está, disse a cabeça. A primeira vez que contei essa história, acho que disse que era como 6 ou 7 pés. Minha esposa me lembra que da última vez eu disse que era como 15 pés, um gigante. Não faço ideia de quão grande era, mas toda vez que conto a história, sendo um irlandês, essa cobra continua crescendo em tamanho. Honestamente, se você tem uma cobra rastejando pelos seus pés, é grande. O comprimento pode ser qualquer, como 6, por exemplo. 7, 8 ou 15 pés, não importa. Eu não conseguia ver a cabeça nem a cauda em nenhum momento. Então foi como, uau, então eu o persigo e sigo este pequeno riacho e de repente chega a um pequeno filete de uma cachoeira. Tem cerca de 3 a 4 metros de altura e está caindo, né? Há uma pequena enseada atrás da cachoeira. Se você pode chamar isso de cachoeira, você sabe, este copo levaria 5 segundos para encher o copo na cachoeira. Quer dizer, era como um filete lento. E então uma cobra rastejou por trás disso, rastejou para cima e então com aquela cabeça e capuz. E eu estou olhando para ela. E estamos a cerca de 1,5 metro de distância. 1,5 metro, talvez 1,5 metro. Eu estou apenas parado lá olhando para ela. Hipnotizado com o amor vindo desta cobra. Era linda então, finalmente, para encurtar a história, finalmente decidimos. Meu amigo assume e diz que você está louco, eu não vou te seguir mais. Então seguimos a água, pensando que toda a água desce. Então seguimos a água, devia haver uma casa ou fazenda ou algo assim. E havia. Contratamos alguns garotos locais para nos ajudar a encontrar nosso veículo, pois disseram que podiam. As pessoas das aldeias próximas observaram os americanos loucos subindo o local o dia todo.
aparentemente vagando. Eles se perguntavam se éramos loucos, mas aceitaram nosso dinheiro. Eles já sabiam exatamente para onde nos levar. Nos levaram até o carro e voltamos, chegando ao portão no momento em que o cara estava fechando. São 5:30 e eu digo, eu estou aqui. Ele pergunta se você chegou à caverna e então eu contei toda a história sobre cair, os hematomas, minha camisa toda rasgada. Está sujo. Eu tenho caroços por todo o lado por causa dessa coisa de era venenosa. Quero dizer, eu morri, sabe? Quero dizer, tudo, sabe? Estou desidratado. No geral, um ótimo dia. Sim, quase um belo dia. E o sol está se pondo, está frio, porque mesmo às 5:30, nos picos do Himalaia, com o sol atrás e as montanhas projetando grandes sombras, mesmo à tarde, ficava frio e escuro no pequeno vale cercado por montanhas altas. Contei essa história para um cara que apenas sorriu. Uma mulher de 40 e poucos anos do Alasca interrompeu várias vezes, dizendo: Você não sabe, você não sabe. Finalmente perguntei o que eu deveria saber. Ela disse: Você não sabe o que dizem sobre aqueles que vão à caverna de Babaji? Ela diz que quem tem a jornada mais difícil recebe a maior bênção. Ele comenta que ninguém teve mais dificuldades para ir a uma caverna do que ela. E o Swami diz: Sim, sim, de qualquer forma. Você pensaria que seria o fim da história, isso seria bom, mas um pequeno gotejar continua. Primeiro, né, uma pessoa normal, não um homem, claro, mas uma pessoa normal como uma mulher com bom senso diria: eu acabei de ter um infarto, fiquei desidratado, provavelmente deveria ir ao médico para ser examinado. Seria sensato, não? Não, vaguei pela Índia por mais 5 ou 6 semanas, voltei para casa, passou o dia de Ação de Graças e o Natal. No Natal, finalmente vou, porque de repente tenho esse grande caroço de um olho espiritual entre os olhos. Há um grande sol ali. Vou ao dermatologista que diz que tem um crescimento cancerígeno no meu olho espiritual. E eu acho isso legal, porque vou para a Índia em busca desse conhecimento espiritual. E eu volto com todo esse câncer removido do meu olho espiritual. Achei meio legal. Levei 9 pontos e minha esposa achou que era loucura. Eu ainda não disse nada sobre meu coração, então, alguns meses depois, eu desmaio em casa pela 6ª vez e percebo que estou tendo um infarto grave. Então, eu digo à minha esposa que vou me consultar no Kaiser, que é um hospital aqui, Organização de Manutenção da Saúde na Califórnia, eu acho, e outros lugares. Então, eu vou para o hospital, o estacionamento de emergência está cheio, claro, você não pode estacionar lá. Então, eu estacionei a cerca de 1 quilômetro de distância com o coração enlouquecendo, certo? Saio da minha caminhonete. Leva 10 minutos para eu ir do caminhão até o saguão. Eu entro, mas não consigo passar pelas portas da ambulância. Eu tenho que ir com as pessoas ambulatórias, pessoas que entram andando, certo? Há 18 pessoas à minha frente na fila. Eu chego ao guichê. Mulher, estou entrando no pronto-socorro de um hospital. Qual você acha que seria a primeira pergunta que eles me fariam? Seu nome? Que tal o que está errado? Sim, tudo bem. Como você ouve, certo? Primeira pergunta que eles fazem: você tem seguro? E depois eles não perguntam. Bem-vindo à América e... Eles não perguntam o que está errado. E depois eles me dão uma prancheta para preencher essas 7, 8 páginas ali. E depois entram naquela fila. Eu disse, ok. Então eu preencho e entro na outra fila. Então é como se eu estivesse meia hora, 40 minutos neste saguão. Eu finalmente chego à janela e essa enfermeira ela vai, tipo, página 3, página 3, página 3, não, página 1, primeiro parágrafo, página 3, porque você está aqui. Eu quero dizer o que naquela página eu digo que estou tendo um ataque cardíaco e ela ri perguntando como cheguei lá. Eu respondi que estacionei e andei, peguei aquelas filas. Ela diz que será a juíza se estou tendo um ataque cardíaco, pois estou totalmente calmo, mesmo com o coração sendo dilacerado. Então ela pega um estetoscópio, coloca no meu coração e diz: Senhor, você está tendo um ataque cardíaco. A próxima coisa que você sabe é que tem tipo como o especial de luz azul do Kmark. Lembra daqueles ding-ding, a luz acende, ou você sabe, especial de luz azul, ou algo assim. Eu não sei que cor era, mas a próxima coisa que você sabe é que é código algo. E a próxima coisa que você sabe é que eles têm uma maca, e eles me colocam em uma maca, e eles estão me levando para um quarto agora, de repente todo mundo quer me ajudar. Então o médico entra e diz, sim, eu tenho que operar, eu tenho que fazer isso, aquilo, você sabe. Então a primeira e única vez na minha vida que eu já reclamei.
Eu nunca reclamo de coisas físicas, mas neste momento eu estou dizendo, eu não entendo, doutor. Eu tenho sido vegetariano farei 59 anos no próximo mês, certo? E eu fui vegetariano 50 desses anos. E eu medito, eu não como açúcar, eu não adiciono sal a nada. Vou passar por toda essa lista de todas as coisas que eu faço. Não como carne vermelha, não faço, quero dizer, todas essas coisas boas, certo? Eu não bebo álcool. Não fumo, não uso drogas, analgésicos, nada. Ele olhou meus registros médicos, lembrou da história que contei sobre 29 e 59. Dois números, ele disse: Sr. MacDonald, olhando o seu histórico médico, não me surpreenderia se tivesse morrido aos 29 em vez de chegar aos 59. Oh, se você não tivesse feito todas essas coisas, já estaria morto há 30 anos. E eu estou indo, Aí está. E vamos encerrar essa primeira parte agora. E mal posso esperar para voltar e ouvir o resto da história, pois fica muito bom. Fica ótimo. Enquanto encerramos a primeira parte, gostaria que nos dissesse onde podemos saber mais sobre você e o que está fazendo agora. Qual é o seu trabalho atualmente? Nos diga como podemos entrar em contato com você. Ok, antes de mais nada, espero que você publique meu endereço de e-mail. Eu faço isso. Eu acordo muito cedo pela manhã para responder todos os meus e-mails. Faço isso, escuto e envio orações para as pessoas. Algumas manhãs começo às 2 ou 3 da madrugada. Não atendo o telefone, nem respondo e-mails após as 17. Esse é meu momento com minha esposa e família. Não farei mais nada. Assisto Jeopardy e Roda antes de dormir. Então eu começo meu dia bem cedo. Estou dando a volta ao mundo em uma missão de 3 anos que comecei há 1 ano dando workshops de autocura. Acabei de voltar do Havaí, onde postei um vídeo no YouTube com testemunhos de 2 pessoas que tiveram curas instantâneas após eu trabalhar com elas. Uma não conseguia mover o braço por anos, estava travado e depois funcionou. O outro fez cirurgia no quadril, tomava remédio para dor por 10 ou 11 meses, mas saiu de lá. Não tomou mais comprimidos desde então e está cancelando a cirurgia. Coisas acontecem. Estou pelo mundo fazendo isso, inclusive indo para uma turnê de palestras de 50 dias. Começou na costa leste da América, Carolina do Norte, e então eu vou para o Reino Unido, Alemanha, República Tcheca, Suíça, de volta para a Islândia e de volta para casa. Vou descansar e depois iniciar outra jornada no final do verão. Eu estou por aí dando minhas palestras de graça, sem cobrar ninguém. Estou dando minhas oficinas de graça e as pessoas acham adequado me apoiar. Não forço ninguém e alugo prédios, igrejas, o que for necessário e corro o risco de perder milhões de dólares por ano, mas não acontece. As pessoas aparecem como anjos e me apoiam sem sequer se identificar. É realmente incrível. Então, eu saio com grande fé e dou tudo de graça e até agora estou no 0 a 0, né? O que me deixa feliz. De qualquer forma... Eu escrevo a menos que você continue fazendo isso? Sim, então eu escrevo livros. E se eles... Espero que você poste lá, mas se eles forem para Amazon.com, eles verão livros escritos por mim, Uma Odisseia Espiritual de um Guerreiro, A Alquimia do Coração de um Guerreiro. E estou escrevendo, trabalhando em um novo livro que deve ser lançado em 2025, chamado Eu Ainda Lembro do Amanhã. Título bonito. Sim, e é isso que estou fazendo e eles vão ao meu site, mas basicamente minha vida agora, desde que me aposentei há 23 anos, tenho apenas trabalhado com pessoas e dando tudo de mim. Sim. Estou cobrando consultas e trabalho das pessoas, mas agora descobri que trabalhar com grupos é melhor do que individualmente, porque os indivíduos estão me esgotando e eu não consigo atender a todos. Então agora estou fazendo grupos, sim, maravilhoso. Mal posso esperar pela parte 2, realmente. Eu apenas amo sua história e quero conversar quando você voltar novamente. Quero falar sobre como é interessante que você claramente tinha um background mais nas tradições iógicas e então tomou a decisão de encarnar, como você sabe. Um branco. Cara na América. Você está abrindo um grande assunto e nós podemos... Minha experiência de leitura de folha de palmeira e com o bote arco-íris.
Sim, e eu quero ouvir tudo em detalhes porque é tão fascinante que vamos ter todas as informações do Reverendo Bill na descrição abaixo. Seu site, seu canal no YouTube, seus livros, você terá tudo abaixo. E certifique-se de voltar para a parte 2, porque por mais emocionante que seja a parte 1, a parte 2 será ainda mais. Agradeço a todos por se juntarem a nós, especialmente a você, Bill, pelo seu tempo hoje. Estou ansiosa para continuar nossa conversa. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau agora, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A seguir, vem um bom. Você pode gostar muito deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se. Obrigado.